muito boa tarde. Olha, hoje vamos ter tanta coisa nessa tarde desse programa. Gente, daqui a pouco vamos falar sobre check-up ginecológico. Você sabe quais são os exames que a gente tem que fazer nesse check-up ginecológico? De quanto em quanto tempo? Porque essa história que vai no médico de 5 em 5 anos, não rola, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a doutora Ana Lúcia Beltrame sobre esse assunto. Aproveite para mandar suas dúvidas que a gente já esclarece já com ela, né? Eu já estou aqui com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. E olha, hoje vamos falar de um assunto muito sério. Bom, falar de saúde sempre é sério, mas quando a gente fala em check-up ginecológico, muitas mulheres se perguntam, mas quais exames que a gente tem que fazer? De quanto em quanto tempo? O que eu consigo enxergar em relação à minha saúde com esses exames? É sobre esse assunto que a gente vai conversar com a doutora Ana Lúcia Beltrame. Aproveite para mandar suas dúvidas, a gente vai para o intervalo e volto em 2 minutinhos aqui direto já com a doutora Ana Lúcia Beltrame. Até já! Hoje vamos falar sobre ginecologia. Isso é importante, é falar sobre a saúde da mulher. E falar sobre check-up é primordial, porque a prevenção é sempre a melhor saída, né, doutora Ana? Sem dúvida, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento e muitas vezes o ginecologista é o único médico que a mulher vai visitar naquele ano. É verdade. Então é nosso papel, além de fazer a prevenção das doenças ginecológicas, orientar em relação a estilo de vida, a alimentação, a vacinas. Então não só focar na questão ginecológica, mas no bem-estar da mulher de uma maneira geral. Na saúde, né? Exatamente, feminina, né? Exatamente. Olha, a gente tem mitos e verdades, até para você saber o que é esse check-up ginecológico, por que ele é tão importante. Vamos começar com o primeiro. Os exames ginecológicos preventivos e o Papa Nicolau são muito complexos e dolorosos. Mentira, né? Que mito. Não. O Papa Nicolau, ele é um exame bem simples de ser realizado. A gente utiliza um aparelhinho que chama-se espéculo, coloca na vagina da mulher e faz um raspado do colo uterino. É indolor, não tem sangramento, não tem nada, e é um exame muito importante porque é o exame principal preventivo do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, infelizmente aqui no Brasil, ainda é o segundo tipo de câncer mais prevalente. E através de um exame simples, que é a coleta de Papa Nicolau, você consegue se prevenir contra essa doença tão grave. Contra tantas outras doenças que são Exatamente. diagnosticadas no início e você consegue tratar com mais facilidade, né? Lógico. Em relação à mama, né, eu sempre brinco para as mulheres acima de 40 anos, se você tiver que escolher um exame para você fazer no ano, escolha a mamografia. Então, o autoexame, ele é importante você se conhecer suas mamas, só que muitas vezes no autoexame, aquele nódulo que é palpável, ele é um nódulo maior do que 1 centímetro. Então, a mamografia é essencial, ela é muito importante para que se faça o diagnóstico precoce de lesões precursoras do câncer e que vão causar muito mais morbidade, muito mais problema para aquela paciente. Agora, gente, vamos pensar numa coisa. Tem mulher que fala assim, é incômodo fazer mamografia, é incômodo fazer exame ginecológico. Incômodo maior é a gente não receber um diagnóstico de uma doença que a gente já pode estar com ela há tempo da gente se curar, né? Claro. Quer dizer, não é uma apertadinha no seio que vai te matar, gente. Não é um exame que você fala assim, é desconfortável, que vai mudar a sua vida de uma forma negativa. Não fazê-lo, aí sim pode mudar a vida de uma forma radical, né? E a consulta ginecológica, ela é recomendada a partir de 12 a 13 anos. Então, quando a menina, ela já começa a entrar na puberdade, é importante que ela consulte um ginecologista. E muitas meninas chegam no consultório morrendo de medo de mim. Eu falo, não, calma. A primeira consulta é uma consulta para estabelecer o vínculo médico-paciente. Aquela menina, ela precisa saber que ela tem uma pessoa que ela pode confiar. E é importante que as meninas saibam que acima de 14 anos, elas têm direito a sigilo médico. Então, essa relação de confiança, ela nunca vai ser quebrada, a não ser que ela tenha um risco de morte e que a gente precisa comunicar aos pais. Mas essa primeira consulta, é importante que ela seja orientada em relação à contracepção, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, fazer um exame clínico geral, então olhar as mamas, olhar os genitais externos para ver se tem alguma malformação, alguma alteração, orientações básicas, mas básicas de muita valia para a saúde daquela paciente, daquela menina. E hoje em dia, durante essa consulta,
sempre fica com um médico, uma enfermeira, né? Sim, Quer dizer, então, muitas mães falam assim, eu vou entrar junto porque não vou deixar minha filha sozinha. Exatamente. Então, é de praxe que todo consultório fique um médico e uma enfermeira junto. Sim. Durante todo o processo de atendimento. E eu acho que, né? Eu nunca falei para os pais não entrarem, mas eu sempre deixo à vontade para aquela paciente, né, aquela adolescente, para que ela fique um momento sozinha com a enfermeira, né, sozinha do ambiente médico, para que ela possa contar as coisas que ela precisa, as dúvidas, né? Porque por melhor que seja a relação com os pais, sempre tem aquela coisa que às vezes a menina não tem coragem de falar, a individualidade, né? E é importante que ela tenha esse vínculo com o médico para que num apuro, numa dúvida, ela não vai tirar dúvida com a coleguinha, com a internet e que tenha uma informação segura. Olha, vamos para mais um mito ou verdade? O check-up ginecológico deve ser feito de 6 em 6 meses. Não é necessário, não. A consulta ginecológica, ela deve ser realizada uma vez por ano, né? Não, tem muita gente que também acha que a consulta ginecológica é sinônimo de Papa Nicolau. Eu preciso no ginecologista colher o Papa Nicolau. Não é isso. A consulta ginecológica é muito mais do que o Papa Nicolau. Como eu disse, assim, é o rastreamento de doenças que a gente consegue prevenir. A gente pode avaliar se aquela imunização da paciente, ou seja, as vacinas. Tem muita paciente que passou a pediatria e nunca mais tomou nenhum tipo de vacina. Então tem vacinas importantes como a do HPV, a do tétano, a rubéola, que são importantes para aquelas pacientes que têm vida sexual ativa e que querem engravidar, que nós, ginecologistas, a gente pode fazer a recomendação e a prescrição dessas vacinas também. Vamos ver mais um? Há alguns exames ginecológicos que mulheres virgens não podem fazer. Isso é verdade, né? Um deles realmente é o exame de Papa Nicolau, que a gente tem que olhar o cérvix, né? Ou seja, o colo uterino, então é um exame mais invasivo. Então, se a gente utilizar um espéculo maior, que é aquele aparelhinho, isso pode causar ruptura do ímen e não é necessário também que se faça esse exame invasivo, porque o câncer de colo de útero, ele é causado basicamente por uma ação de um vírus chamado HPV. E as mulheres que não são sexualmente ativas não têm infecção pelo HPV, portanto não precisam ser rastreadas para o câncer de colo de útero. Por isso que é importante você informar a sua filha direitinho. Exatamente. E essa ligação da adolescente com o médico, porque talvez, e a gente como mãe, como pais, a gente não sabe da vida do filho sempre, totalmente, 100%. Claro. Talvez essa criança, essa adolescente já tenha tido uma relação sexual e é importante que o médico saiba disso, claro, para aí começar a fazer os exames de uma forma diferenciada, e né? a prevenção de uma gravidez indesejada, as doenças né? sexualmente transmissíveis. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, o que foi observado é que houve um aumento muito grande de doenças sexualmente transmissíveis, porque o HIV, felizmente, as pessoas que têm HIV conseguem prolongar a sua vida porque existe um tratamento. Mas doença sexualmente transmissível não é só o HIV, é HPV, gonorreia, sífilis. Então existem outras doenças que podem causar malefícios para o corpo e até infertilidade. E a sífilis está voltando com infelizmente, forte presença, né? Infelizmente, é uma doença que já devia ter sido erradicada e ainda está muito prevalente na nossa população e ainda os números estão aumentando por conta dessa falta de cuidado de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. De informação aos Exatamente. Jovens, né? Vamos ver mais um? Mulheres que colocaram silicone ou que se submeteram à redução de mama não podem fazer mamografia. Eu volto e a doutora Ana Lúcia Beltrame já fala se é um mito ou uma verdade. Voltando à doutora Ana Lúcia Beltrame, olha, mulheres que colocaram silicone ou que se submeteram à redução de mama não podem fazer mamografia. É mito. E que mito, né? É um mito. Essas mulheres, elas podem sim fazer mamografia, não é contraindicado a realização desse exame, tá? Só leva um pouquinho mais de tempo, existe dependendo uma manobra, da prótese, que é diferente. Existe uma manobra diferente, uma manobra no exame de mamografia, para poder expor mais a mama daquelas mulheres que têm a prótese, mas de maneira nenhuma é uma contraindicação. É mais ou menos o que acontece com aquela mulher que é mais jovem, que tem uma mama mais densa, que também é manobra diferente, né? Na verdade, aquela que tem a mama mais densa, muitas vezes a gente precisa complementar o diagnóstico através do ultrassom de mama. Então, a mamografia mais ultrassom de mama. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Pelos exames ginecológicos, são possíveis os diagnósticos das causas de corrimento, dores nas mamas e alterações na menstruação.
Pelo exame ginecológico, pelo exame clínico, muitas vezes, a gente consegue avaliar aquele corrimento, determinar o agente etiológico, ou seja, o que está causando e precisar o melhor tratamento. A mesma coisa em relação aos sangramentos, então pelo exame ginecológico, muitas vezes a gente vê um aumento uterino que pode ser por conta de algum mioma, ou então de uma doença chamada adenomiose, que deixa o útero maior. Então, e pedir os exames complementares que, se eventualmente forem necessários, a gente consegue melhorar aí a acurácia diagnóstica. Na verdade, você consegue ter, a partir de um exame ginecológico bem feito, com um check-up completo, sim, a saúde da mulher como um todo, né? Sem dúvida, sem dúvida. São exames de sangue que são pedidos, é um acompanhamento geral. Exatamente. Né? Então, é importante o exame clínico também. Então, não adianta ir no ginecologista, ele pedir uma bateria de exames sem te olhar e sem te examinar. Sim. Então, os exames direcionados, eles dão muito mais informação do que a gente pedir uma bateria de exames sem motivo nenhum. A não ser que essa mulher já tenha algum histórico, exatamente, né, acompanhamento. Exatamente. Vamos a algumas perguntas que chegaram, olha, vamos ver a primeira de quem que é, da Renata. Estou com um corrimento amarelado com odor forte. Existe algum exame ginecológico que pode detectar o que é? Pode ser alguma doença? Então, através do exame clínico, muitas vezes a gente consegue determinar qual é a causa do corrimento. Esses corrimentos com cheiro forte, normalmente são causados por algumas bactérias, dentre elas a Gardnerella, que dá um cheiro mesmo como um cheiro de peixe, um cheiro forte. E existe tratamento sim, o tratamento é simples, mas é muito importante que você seja avaliada pelo seu ginecologista. E não se automedicar. Exatamente. Porque sempre tem uma amiga, uma parente, que fala, faz chá de tal coisa e faz um banho de assento. É muito pior que a pessoa se automedique, porque isso pode causar um fator de confusão no diagnóstico. E a gente retardar esse diagnóstico, consequentemente o tratamento dessa paciente. Então, Renata, vá ao seu médico, tá bom? Quanto antes. Vamos ver mais uma? Marlene, tenho HPV de alto risco e faço exames ginecológicos de 6 em 6 meses. No último foi realizada uma biópsia. O que isso significa? Então, existe um exame que chama-se captura híbrida, que é igualzinho o Papa Nicolau, que a gente faz um raspado ali do colo do útero e faz o diagnóstico de HPV. O HPV de alto risco é aquele que tem mais risco de causar lesões precursoras do câncer de colo de útero. Quando essa mulher ela tem o HPV de alto risco, muitas vezes a gente precisa pedir um exame complementar, que chama-se colposcopia, que é um exame que se olha com uma lente grande ali o colo do útero. E através desse exame, se ela observar, se o médico que estiver realizando observar alguma alteração, pode ser realizada a biópsia para ver se tem alguma lesão precursora aí que deve ser tratada adequadamente. Agora, se essa mulher não tem uma lesão, que cuidados ela deve ter durante o dia a dia dela com o HPV de alto risco? Então, é importante dizer que a infecção pelo HPV é muito prevalente. Quando a mulher ela recebe esse diagnóstico, muitas ficam super nervosas, achando que vão morrer, que vai ter o câncer. Ou então que o parceiro traiu. Exatamente. Essas coisas todas, né? 80% das infecções por HPV vão se resolver espontaneamente. Mas como ele é um fator de risco para o câncer de colo de útero, a frequência do Papa Nicolau, muitas vezes ela tem que ser diminuída e algumas vezes o exame complementar. Agora, só a presença de HPV sem lesão precursora, não é, na grande parte das vezes a gente não faz absolutamente nada. Só tem que acompanhar, né? Só observa e segue. Mas aí de 6 em 6 meses no médico ou de ano em ano? Não, depende depende do tipo de lesão que ela tem e depende do grau da idade, do número de parceiros, enfim. Mas normalmente as consultas elas ficam mais frequentes. Então, olha, se é o seu caso, Marlene, se seu médico pediu que você fosse de 6 em 6 meses, acompanhe o que foi pedido. Sem dúvida. Por isso até que eu perguntei para a doutora Ana Lúcia, porque às vezes a gente fala assim, mas eu vi lá no Mulheres, é de ano em ano. Exatamente. E aí você deixa de seguir o que o seu médico indicou, mas ele sabe o seu caso com individualidade, exatamente, né? Individualizar aí o diagnóstico e o tratamento. Isso é importante. Vamos ver mais uma? Ana, é possível detectar a fertilidade feminina através de exames ginecológicos de rotina? Volto e doutora Ana Lúcia Beltrame já responde para a gente. Voltando com a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista, a Ana perguntou o seguinte: é possível detectar a fertilidade feminina através de exames ginecológicos de rotina? Através de alguns exames ginecológicos, a gente pode detectar algumas doenças que podem afetar a fertilidade, como, por exemplo, miomas, infecção por
clamídia, que é uma bactéria silenciosa e que pode causar dano tubário, mas na grande parte das vezes a gente tem que pedir exames complementares que não são pedidos de uma maneira rotineira, como por exemplo um exame para avaliar as trompas que chama-se histerosalpingografia, exames de provas hormonais para avaliar como que está a reserva ovariana e também a parte do homem, porque a fertilidade não é só da mulher, a fertilidade é do casal. Então o homem também tem que fazer um exame, que é o exame chamado espermograma. E aí sim, junto com o médico, decidir, de acordo com o diagnóstico, qual o caminho a ser seguido, né? Claro, claro. De acordo com o diagnóstico, muitas vezes a gente pode optar qual que é o melhor método e se há necessidade de um método de reprodução assistida para aquele casal. Isso pode variar também dependendo da idade da mulher, né? Sim, então a gente sabe que a idade da mulher é um fator fundamental em relação à fertilidade. A mulher ela nasce com tanto de óvulos que ela vai gastar durante a vida e conforme vai passando o tempo, além da gente diminuir a nossa quantidade, a qualidade e eficiência reprodutiva desses óvulos vai diminuindo. Vamos ver mais uma. A última pergunta de hoje, da Márcia. Minha médica me recomendou um ultrassom de mamas e a mamografia. Tem necessidade de realizar os dois exames se eu não sinto nenhum nódulo aparente? Olha, Márcia, se sua médica lhe recomendou sim a necessidade, a mamografia é um exame de rastreamento, mas naquelas mamas que tem muita glândula, que são muito densas, a gente não consegue, através da mamografia somente, fazer uma conclusão diagnóstica e precisa de um exame de ultrassom para poder dar uma nota para esse exame e verificar se existe alguma lesão precursora ou não para o câncer de mama. No caso da associação da mamografia com o ultrassom de mama, você consegue verificar lesões muito pequenininhas, muito no início também, né? Também. E quando a mama ela é muito densa, Kátia, dura, né, a mamografia ela não consegue ultrapassar e a gente não consegue ter uma visão muito clara. Então, um exame complementa o outro, principalmente para as mulheres mais jovens. Sei que é importante a gente já ver há muitos anos as campanhas do autoexame, mas quando a gente sente um nódulo, ele já está maiorzinho, né? Exatamente. Então, o autoexame ele é importante, mas tão importante quanto o autoexame é a realização da mamografia e do ultrassom de mama quando indicado. Gente, não é porque você não tem relação sexual que você não tem que ir no ginecologista. Exatamente. Mesmo mulheres que já estão mais maduras, você assim, eu nem tenho mais nada, vou no ginecologista para quê? Para manter a saúde. Exatamente. Né? Exatamente. E a saúde do seu órgão reprodutor. Hoje a gente fala muito da reposição hormonal, mas existem várias formas de repor esse hormônio, até localizado, né? Exatamente. Por exemplo, as mulheres que estão na menopausa, elas têm mais frequência mais chance de desenvolver infecção urinária. Por quê? Porque a falta do hormônio ela deixa a mucosa ali da vagina, da uretra, muito frágil. E daí predispõe a infecção urinária. E às vezes um hormônio tópico, um hormônio local, resolve esse problema. Então não é só quem tem relação sexual, não é só quem já menstruou, quem parou de menstruar. Todas as mulheres elas devem passar no ginecologista para a saúde geral da mulher, não só do ponto de vista ginecológico, mas de uma forma geral. Olha, vou passar o site da doutora Ana Lúcia Beltrame, lá tem muitas matérias sobre saúde feminina. Seria legal que você, homem que está assistindo a gente, que entrasse para também conhecer um pouquinho mais da saúde da sua parceira. É lógico. As mulheres sempre querem saber sobre a saúde do homem, porque o homem também não quer saber, tem que saber. As mulheres têm que empurrar o homem, né, para ir no médico. Mas é bom que o homem saiba o quão importante é essa sua esposa, suas filhas irem ao ginecologista e que siga o mesmo exemplo e vá no urologista também, né? Claro. Olha, o site é o www.anabeltrame.com.br. Lá tem os contatos da doutora Ana Beltrame e as matérias, como eu disse, bem legais e de fácil entendimento, para a gente leigo mesmo entender. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, mande um e-mail para a gente ou nas nossas redes sociais. Doutora Ana retorna Mulheres, a gente esclarece para você. Obrigada, Kátia. Kátia. Sempre, viu? Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada.